Fala galera, tudo bem com vocês? Está começando mais um Resenhando com Cid Júnior, uma edição especial para mim, viu? Esse programa é gravado, estou aqui com um grande amigo que tive a oportunidade de conhecer graças ao futebol, inclusive depois tive a oportunidade de ser aluno dele, eu vou subir ele para a tela já já, mas agradecendo você que está conosco aqui no Resenhando com Cid Júnior, lembrando você para deixar o seu like, se inscrever no canal, tamo juntos e vamos juntos. O futebol parou, mas aqui de segunda a sexta, das 18h30 às 19 horas ou mais, depende da resenha. Você sabe, né? Nós estamos aqui para trazer entrevistas especiais, informações, e é muito legal poder contar com a sua audiência. E eu não vou perder tempo, porque esse cara é um fenômeno. Daniel Augusto Júnior. Grande Dani! Tudo fenômeno, bem? Fenômeno só tem um, e aí em Presidente Prudente ele fez uma festa. Foi coisa linda. Aliás, 2 festas ele fez aqui. Ah, verdade! Foram 2. Uma eu fiquei sabendo depois, mas uma eu estava no campo. Uma dentro de campo e uma fora de campo. E uma fora do campo. Oh, meu Deus. O Antônio Carlos ainda mora em Presidente Prudente? E mora em Prudente, inclusive falei com ele aqui no Resenhando segunda-feira, acho que não sei se foi segunda-feira agora, se não estou enganado, nós fizemos uma entrevista aqui, falamos de muita coisa, inclusive ele dirigindo a seleção boliviana e tudo mais, aquela coisa. Gente, você que está chegando agora, está vendo aqui na tela Daniel Augusto Júnior. Esse cara tem uma história dentro da fotografia esportiva do Brasil que é fantástica. Durante muitos anos, fotógrafo do Corinthians, nós vamos contar muitas histórias aqui, né? Claro que entendendo com imagens cedidas por ele para poder mostrar para vocês aqui também, né, tudo que esse cara já fez e faz pelo esporte do Brasil. Dani, satisfação te receber por aqui, é um prazer enorme, você que esteve comigo dentro de campo quando eu era repórter, você que foi meu professor, cara, hoje é um prazer poder te entrevistar, tá? Muito legal. E quando você me convidou para participar do programa, eu lembrei que aí do ladinho de Presidente Prudente tem rancharia. E em rancharia, 70 quilômetros. E em rancharia nasceu o swing, que na década de 60 fez meio de campo com o Rivelino. Era um grande jogador e ele era de rancharia, faleceu já. Mas me lembrou, Presidente Prudente, o Ronaldo, a festa do Ronaldo, o swing. Então tem tudo a ver essa nossa conversa aqui, Cid. Muito obrigado. O prazer é todo meu. Dani, primeiro, eu queria que você pudesse falar um pouco da sua história dentro da fotografia, né? Como tudo começou, porque tudo tem um pontapé inicial, né? Eu conheci já o Dani como Danny Boy, depois você pode contar essa história. Conheci como Danny Boy já lá em cima. Mas como começou a história do Daniel Augusto Júnior? Veja, amigo, sabe como é que começou? Quando eu não sabia o que fazer da vida. Eu sempre gostei do interior, sempre gostei. E eu tinha um tio, que já faleceu também, que morava em Bariri. Bariri é uma cidade perto de Jaú. Já fui lá. Então, eu fui muito tempo para lá. E aí, visitando o sítio dele, passando férias lá, o que eu sempre gostei do interior ali foi ficando cada vez mais forte. E aí eu fazia filosofia na PUC, aqui em São Paulo. Eu tranquei a matrícula e fui para Jaú. Jaú é 40, 50 quilômetros de Bariri. E fui fazer um colégio técnico agrícola de Jaú. Fiquei lá meio ano, as coisas não deram muito certo, eu voltei. E quando eu voltei, falei, caramba, o que eu vou fazer da vida? Aí o meu cunhado, Augusto, disse assim, olha, nós temos um amigo, que é o Dalton Pastore Júnior, que hoje é o CEO da ISPM, aqui em São Paulo, a Escola Superior de Propaganda e Marketing. E o Augusto, meu cunhado, falou, olha, por que você não vai fazer fotografia? O Daltinho está viajando agora, mas quando ele voltar, ele pode te arrumar um trabalho num estúdio, porque fotografia dá dinheiro. Cid, eu estou esperando o dinheiro até hoje. Trabalho feito um desgraçado, perdi tanto final de semana fotografando futebol, eu estou esperando o dinheiro até hoje. E aí começou. Eu comecei trabalhando com um fotógrafo, o Rômulo Fialdini, que era fotógrafo do MASP, o Museu aqui de São Paulo, internacional. Do Rômulo, eu passei a trabalhar com o Jean Solari,
que era um repórter fotográfico que tinha trabalhado na Veja. Quem é do mundo do jornalismo, da informação, lembram que a revista Realidade era uma... Eu falei Veja, falei errado. A revista Realidade foi uma das revistas de informação mais maravilhosas que a gente já teve aqui. E tinha um espaço muito nobre para fotografia. O Jean Solari tinha trabalhado na Realidade. Aí, do Jean, eu comecei a pegar o gosto pelo fotojornalismo, aí eu entrei como sócio de uma agência de fotografia aqui em São Paulo, a agência F4, que foi uma das primeiras agências de fotografia brasileira a olhar para o repórter fotográfico com respeito. Então, a nossa fotografia tinha que ser creditada, a nossa tabela de preços mínimos tinha que ser respeitada. Hoje é diferente, porque hoje é arquivo digital, mas na época você mandava a cópia para os órgãos de imprensa para imprimirem, e muitos não devolviam o original. A gente obrigava eles a devolver, que era para impedir a reutilização sem pagamento. Então, com a F4, eu peguei o gosto pelo fotojornalismo. Como na F4 ninguém fotografava futebol, eu comecei a ir para o Morumbi com a minha câmera, porque essa raça desse Corinthians está comigo desde 1900 e nada. E aí comecei fotografando, e aí foi num crescendo. Fui freelancer do Placar um tempão, trabalhei nos grandes órgãos de imprensa aqui de São Paulo, na Folha, na Veja, no Globo. E, por último, fiquei 4 anos no Lance. Eu sou da primeira equipe do jornal Lance, que foi o primeiro jornal tabloide, totalmente em cores, e que falava só de esportes. Do Lance, perdi o emprego no Lance, me convidaram para fazer o site do Corinthians. Do site do Corinthians, eu fazia só o site, não tinha contato com jogadores. Isso foi até dezembro de 2007, quando a gente caiu para a Série B. Mas eu sempre com a ideia, porque eu achava que um clube de futebol como o Corinthians mereceria ter bastidor. Não tinha bastidor de clube. Isso agora está cheio em tudo quanto é canto, mas na época eu não tinha. Nunca deu certo, o Corinthians sempre estava numa enorme bagunça, eu sei que as coisas não andavam lá. Em janeiro... Mudou muita coisa, né, Dani? Ainda está uma bagunça só. Janeiro de 2008, o departamento de marketing me liga, Daniel, lembra aquela sua ideia de acompanhar o time do Corinthians, ir para cima e para baixo? Vamos fazer um livro. Vai para Itu, se apresenta lá para o Mano Menezes, que a partir de hoje você é o fotógrafo oficial do Corinthians. E lá eu fiquei 13 anos viajando com o pessoal, indo para cima e para baixo. Foi a época que o Corinthians mais ganhou título, ganhou quase todos os títulos que disputou. Nessa época, a gente publicou 12 livros de campeonatos conquistados e 3 livros que foram em homenagem. Um ao Tite, um ao ano de 2012, que foi lançado em 2022, e esse último, que foi o livro em homenagem ao Cássio, que por uma série de problemas, parece que estava, sei lá, tem alguma coisa impedindo para dar certo. O livro é lindo, maravilhoso e pouca gente conhece, infelizmente. Então, essa é uma história bem resumida do que foi a fotografia. Rapaz, só o número de livros aqui, eu não sou bom de matemática, né? Mas acho que 12 mais 3, eu acredito que ainda é 15, né? É 15. É que 12 são de títulos, e 3 eu divido, porque 12 são títulos conquistados, sim, e 3 homenagens. Então, estou bem de matemática. São 15 livros. Que maravilha. É uma história muito bonita. A gente vai continuar trocando uma ideia sobre isso. Deixa eu só mandar um abraço aqui para os patrocinadores, porque você sabe, né? Opa! São os caras que fazem o programa estar no ar. Mandar aliás, esse é muito corintiano, viu? Juan, lá da Parque Barbearia, na Avenida 14 de Setembro, 2800. Também por Jonathan, 18997728906. Auto Oeste Chevrolet, em Prudente, Venceslau e 3 Lagoas, 3 cidades, um só destino, seu carro novo. Leal Car Detailing, atendimento exclusivo e um carro por vez é referência em Prudente, viu? Agende no 18981484727. Leal Car Detailing, Suco Prates, o único da fruta para o
copo. Gitec Informática, acesse gitecinformática.com. Você não precisa de motivo para ir até o 193 Automotivo Mecânica. Faça a manutenção frequente do seu carro na 193 Automotivo Mecânica, amigo. Na Matias Berhardt 193, você pode falar no 18 99697 9213. Tio de Pet Clínica Veterinária, tudo que seu animal precisa tá lá na Tio de Pet, além do atendimento veterinário de qualidade. Você encontra rações, acessórios para o seu pet, tem tudo lá que você precisa. A Tio de Pet fica na JK 2321 em Prudente, no Jardim Everest. 18998 189850. Constru Serra também com a gente na Rua Alvino Gomes Teixeira 2112 no Parque Furquim. 1839045300. Cabonete, seja para jogar online, assistir suas séries favoritas ou fazer aquela live sem travar, a Cabonete garante conexão de qualidade para você e mantém essa live no ar, inclusive. Você pode pedir, essa é top, hein? Você pode pedir no 0800 712 12 Cabonete há 30 anos conectando pessoas com qualidade. Colégio Criarte desde 1991 oferecendo educação de qualidade. Também conosco Tipos Container, sua opção de lanches em Prudente. Na João Gonçalves Foz 437 no Parque do Povo. 3917-1090. Baterias é Baterax, tem baterias para automóveis, caminhões, caminhonetes, ônibus, tudo com qualidade Baterax. Coronel Marcondes 1841 18 99760 1314. Baterias é Baterax. Malacrida Tintas na Avenida Coronel Marcondes 2041, ligue 18 99722 3705. Na Alvino Gomes Teixeira 2470 também tem, assim como Regente Martinópolis. E Rocha Open, o sucesso da sua festa, 18 99742 7178. Agora é para dar aquela respirada, Dani. Uau! E sejam bem-vindos sempre. Ah, quanto mais, melhor nesse caso. Ô, Dani, como é que foi a experiência de ser professor, cara? Eu tive o prazer de ser aluno. Você sabe que esses dias eu estava contando até uma história, cara, que... Você lembra que a gente foi no CT do Corinthians? Sim, sim. Foi foi para acompanhar um treino. Foi naquele dia que teve a invasão ou não? Porque eu fui duas vezes. Acho que fui uma vez com você, outra com o Marco Belo, no CT do Corinthians. Foi com o Marco... Comigo não foi. Foi com o Marco Belo. Rapaz, você acredita? Eu trabalhava numa emissora de rádio, que não é a que eu trabalho agora. Eu fui o primeiro do Brasil a falar daquela invasão. Nem o Marco Belo tinha falado, que o Marco Belo estava correndo para lá e para cá, né, por causa dos alunos e tal. E eu já peguei o telefone, já liguei e falei, coloque eu ao vivo agora que está acontecendo um negócio aqui. E aí entrei, cara. Foi muito legal isso daí. The right man in a right place. O lugar do repórter é onde está a notícia, mas não foi comigo, foi com o Marco Belo. No dia da invasão foi uma coisa muito triste. Mas você estava lá, não? Você estava trabalhando? Estava lá. Estava lá e aconteceu uma coisa muito doida, porque foi aquela avalanche de gente. O meu equipamento estava no vestiário, que ali tem um grande hall onde sai a sala onde tem as diversas salas da fisioterapia, da nutrição, do técnico e o vestiário onde a gente se trocava. E o meu primeiro insight foi ir pegar a câmera para fotografar. Quando eu me dirijo para o vestiário, me entra um homem desse tamanho com o pé na porta. Cadê não sei o quê? Eu falei, olha, eu sou só um fotógrafo. Eu não jogo bola. E aí fiquei eu e o Silvinho, que na época era auxiliar, ficamos eu e o Silvinho pegando água gelada, porque aquele saguão tinha lá, sei lá, umas 200, 150, 200 pessoas, e a gente distribuindo água para as pessoas. Estava um calor desgraçado para tentar abaixar o ânimo. Foi uma situação muito tensa, muito, muito ruim. É legal até você estar falando sobre isso, cara, porque a gente não tem muito... Quer dizer, eu estava lá, vi com os próprios olhos. Cara, se eu falar para você que eu vi os caras cortando alambrado aquele dia, você acredita? Acredito. Eu vi e vi quem foi, só que juvenil poderia ter feito um vídeo, alguma coisa, mas ali você está mais preocupado com a vida do que com qualquer outra coisa, né? Os ânimos estão muito exaltados. Se eu insisto em pegar a câmera, podia ainda mais que eu estava de uniforme do Corinthians, uniforme de trabalho, aquilo ia ficar como uma espécie de retaliação, vamos fotografar para depois cortar a cabeça. Eu sosseguei, falei, calma, não vou fotografar, não quero nada, o que eu puder fazer, acabei ajudando o Silvinho para baixar a bola, porque todo mundo grita naquele momento, todo mundo gritando, falando, um não escuta o outro. Então, a única coisa que você não pode fazer nesse momento é tocar mais lenha na fogueira.
e eu fiz, eu e o Silvinho, a gente foi bem nessa. E teve tudo aquilo mesmo, mano? Pegaram o guerreiro pelo pescoço, aquela coisa toda que Você acha que dá para ver isso? não tem Porque como. o CT é grande. Enquanto um grupo invadiu aqui, nesse hall que eu te falei, que ficam as salas do presidente, do supervisor, tem o outro lado onde fica o hotel do Corinthians, o hotel dos jogadores, onde eles se concentram. Essas coisas todas que pegaram esse, que o Guerreiro se escondeu na piscina, né? Eu não vi nada. Essas histórias são histórias que a gente soube depois, ainda bem. Mas os seguranças do Corinthians foram bem também, porque pelo menos não teve violência, não teve confronto, porque eles sempre se pautaram por escutar o que os caras estão falando. Então, um confronto que eu tenha visto não houve. Pegaram o Guerreiro, eu fui saber depois que aconteceu. Então, infelizmente, aconteceu. Acontece. Tomara que isso... Eu vou dar uma opinião que tenho há algum tempo já, e já disse outras vezes. Para mim, o torcedor ele quer protestar, protestar na arquibancada, meu. O lugar do torcedor é na arquibancada. E esse negócio também de conversar, abrir diálogo com torcida organizada, também não sou muito adepto, mas nos dias de hoje já passa a ser normal. Então, quem sou eu para dizer que não é o correto? Mas, enfim, faz parte, é o futebol brasileiro. Teve um outro momento muito tenso quando perdeu lá em Tolima, 2011. Lá, a gente já tinha ficado sabendo que tinham invadido o CT. Quando a gente chegou no dia seguinte, era desesperador. O meu carro, arrebentaram com o meu carro. Eu tenho uma Fiat Strada, arrebentaram. Retrovisor, para-brisa. O Moradei estava tem uma caminhonete do meu lado, arrebentaram o carro dele, deu pena. O Corinthians pagou tudo, isso não teve o menor problema. Foi tudo que eu gastei, o Corinthians levei a nota fiscal e foi. Isso aconteceu com todo mundo, porque outros carros ficaram danificados. Mas foi outro momento muito complicado ali, 2011, Tolima. O Corinthians é uma coisa muito louca, né, Dani? Você que teve tanto tempo lá, cara, é tudo assim. Se é crise, é uma crise profunda. Se é um momento de título, de euforia, é a maior euforia do Brasil. É 8 ou 80, não existe meio termo no Corinthians, né? Eles falam para 35 milhões, então quando você fala para 35 milhões, todos os números são sempre exacerbados, é sempre muito para cima ou muito para baixo, não tem nunca uma média. E o Corinthians vende jornal, na época que vendia jornal, o Corinthians sempre vendeu jornal, sempre vendeu manchete. Então. O Corinthians não tem jeito, cara. O Corinthians não tem jeito. Eu lembro do Thiago Leifert uma vez falando, na pós-graduação, inclusive, na qual você me deu aula, que você vai falar daqui a pouco. O Thiago Leifert foi questionado: por que só passa jogo do Corinthians? Ele respondeu, foi muito simplista na resposta: porque dá audiência. Claro. 35 milhões contra. Se juntar todas as outras de São Paulo, não chega nos 35 milhões, então. E você sabe que eu sou Corinthians também, né? É verdade, eu não sabia. Você sabe que, cara, uma coisa curiosa, Dani, a gente estava conversando aqui nos bastidores antes de começar a entrevista, eu narrei 3 anos no meu timão. Mas, por incrível que pareça, lá foi a primeira vez que os caras falaram assim para mim: você precisa ser mais corintiano. Eu olhei assim e falei: Jesus, eu preciso ser mais corintiano. Porque quando a gente está narrando, eu nunca escondi o time do coração, porque eu tenho a seguinte opinião: o torcedor também tem o direito de saber para quem eu torço, porque não é para quem eu torço que vai definir o profissional que eu sou, né? Claro. Pelo menos eu sempre pensei assim. E aí eu estava tão acostumado, quando estou nos 90 minutos, sei lá, o Palmeiras fez um gol, morrer de gritar contra o Corinthians, e cheguei no meu timão, não podia gritar gol do adversário. Cara, aquilo me matava por dentro. Eu me matava por dentro, porque chegava o gol do Corinthians, eu arrebentava, né? Aí chegava o gol do adversário, gol dos caras. Cara, o narrador, isso daí, a gente tá no DNA, você não quer saber para que lado foi, você quer levar emoção, né? Claro. E aí eu tinha essa dificuldade de não poder gritar gol do adversário. E tem vários jornalistas que declaram o clube. O Mauro Betti fala para quem torce o tempo todo. O PVC fala a todo momento. Maurício Noriega fala a todo momento. Então,
E são grandes nomes, né? Isso são grandes nomes, são uns monstros. Um melhor que o outro em termos de informação, em termos de notícia, em termos da escrita. O Mauro Betting escreve demais. Fantástico, né? Fantástico. E olha que engraçado. Quando o Corinthians ganhou a Libertadores invicta, tinha um espaço, eu dei a ideia, eu quero algum jornalista para escrever sobre o que foi essa conquista. Quem escreveu na época? Mauro Betting e Paulo Vinícius Coelho, 2 palmeirenses. Agora você vê o texto, você chora. Exatamente. Entendeu? É o profissional, não tem jeito. Não tem jeito. O Mauro Betting, para mim, é um dos caras, eu não vou dizer que é o mais inteligente, que senão os outros vão ficar bravos, mas para mim ele é um dos mais inteligentes que o jornalismo já teve. E tá no DNA, o pai dele também era outro... Sempre acompanhei também o Joemir Betting. Joemir Betting. Ô Dani, como foi ser professor? Inclusive te dei trabalho na sala de aula. Não sou professor, que fique claro, não sou professor. O que eu fui fazer na pós-graduação, o convite do pessoal lá, foi falar daquilo que eu faço no dia a dia e que eu acho que eu faço com uma certa qualidade. Então, eu não me arvoro nesse título, o professor. Então, como é que isso? Como é que é a lei do direito autoral? Eu fui falar de coisas que me são tranquilas de conversar. Não sou professor. Quando alguém falava em você fala agora professor, eu fico até meio assim, porque eu não sou professor. Eu sou um profissional que foi lá falar de um assunto que eu tenho facilidade para falar. Se me perguntar sobre a lei do direito autoral, eu sei alguma coisa. Se você me perguntar sobre fotografia, eu sei mais um pouco. E passar isso... E lá foi tão bom aquele ano que eles me convidaram para o segundo. Então, sensacional, né? É sensacional. E depois lá, não sei se ainda faz tempo, eles não chamaram mais, até porque mudou muita coisa no ensino. Mas você era contratado para receber um X. Dependendo da avaliação dos alunos sobre você, você tinha um plus. Eu ganhei plus os 2 anos, graças a vocês, que foram falar bem de mim. Vocês falaram... Então eu te devo também. Eu sou professor, pô. Então, Cid, eu não sou professor. É facilidade para falar de um assunto que é corriqueiro, que faz parte da profissão e que eu estou aí já há algum tempo. Graças a Deus, é uma fera. Deixa eu aproveitar aqui e continuar os abraços para os nossos patrocinadores. Daqui a pouco eu vou mostrar imagens aqui. Cara, tem imagens sensacionais que o Dani, eu pedi para ele separar 10 para a gente. Sensacional que você vai ver aqui hoje no Resenhando ainda, hein? Dr. Caio Seravo Lemos, ortopedista e traumatologista, atua na área de oncologia ortopédica, tumores ósseos, cirurgias de quadril e tratamento de dor com terapia de ondas de choque. Atende na Washington Luiz 955 no centro de Prudente, 18-3334-8480. Também conosco Construserra, você que vai construir ou reformar, Construserra é o lugar. Alvino Gomes Teixeira 2112, 18-3904-5300. Quer aprender inglês ou espanhol de um jeito totalmente diferente das escolas tradicionais? Outland Education tem uma metodologia própria, ativa e baseada em projetos. É o famoso PBL, aprendizado por meio de projetos. Crianças a partir de 6 anos aprendem de forma dinâmica, prática e envolvente. Vá até a Rua Timar Buarque, número 41, no Jardim Esplanada, em Presidente Prudente, amigo. 18-99143-9243. Outland Education. Aprender pode ser incrível. E quando o assunto é uniforme personalizado, seja esportivo ou empresarial, é Gerson Sports Uniformes, na Rua Tiradentes, número 700, em Pirapozinho. Fale com o Lucas no 18-99643-4863. Mirato Prime Design, referência em transformar ambientes com personalidade. Lá você encontra mobiliário personalizado para empresas, móveis corporativos com sua logo, suas cores e o estilo da sua marca. Siga no Instagram, @Mirato Prime. E você sabia também que seu pet pode precisar de cuidados especializados, tanto na parte ortopédica como também na neurológica? É verdade. Então, na Fisiocare Pet você vai ser muito bem atendido, assim como seu pet. Na Rua José Drímel 78, no Jardim Bom Giovanni, 18-3928-1156. Efetivo Imóveis, tudo em compra, venda, aluguel, lançamento, imóveis de todos os tipos. Vem efetivar o sonho da sua casa própria na Efetivo Imóveis. Na Washington Luiz 841, você pode ligar ou chamar no WhatsApp, falar com Kaique Campos, 18-99795-2625. Nova Gás Ultragás e Água, Joaquim Constantino, 1810. Peça 18-997
9363070. Ó, Chopp, o sucesso da sua festa. 18997427178. Seu happy hour imprudente é no Baianos Bar, cupim casqueirado mais famoso da cidade e toda a região. Rua Alfredo Pereira Ramos 370, Cidade Universitária, Campus 1, 3908-3086. Está em busca de emagrecimento, fortalecimento ou treino para competir de boxe? A Ferre Centro de Treinamento é o lugar. Ferre Centro de Treinamento na Rua Gaspar Ricardo, número 15, 1898808-8528. E daqui a pouco eu volto com a última parte dos patrocinadores, que eu queria passar aqui umas 2 horas falando. E se tivéssemos mais perto, a gente podia ter o Baianos Bar, que lá deve ter um chopp gelado interessante. Rapaz, olha, eu vou dizer uma coisa pra você, Dani. É o melhor cupim casqueirado de... Você gosta de carne ou não? Não sou um fanático, mas gosto. Um cupim casqueirado lá é o melhor de Prudente, toda a região, sem exagero. É fantástico. Tem, ó, para você ter uma ideia, eu fiz 38 em novembro agora. Eu sou amigo da filha dele. Então a gente faz pelo menos 25 anos, no mínimo 25 anos o bar, porque faz 25 anos que eu conheço ela e ele já tinha esse bar. É sensacional, sensacional, cara. Então, tivéssemos mais perto, íamos tomar um chopp lá. Ah, mas não seja por isso, vem para cá. Lugar que já tem para ficar. Vai ser um prazer. Ô, Dani, vamos falar um pouquinho das fotos que você me mandou. Essa daqui, cara, que eu vou colocar, é um espetáculo de foto. É um espetáculo. Bom, qual dessas você mandou que não é, né? Mas, enfim, essa daqui, eu queria que você pudesse falar desta foto. Daniel Augusto Júnior. Essa foto é o Sócrates, né? Essa foto é de 1983. Nessa época, tinha 2 acontecimentos no Brasil que estavam em pauta o tempo todo. Em Brasil, o Brasil ainda não votava, um resquício da ditadura ainda. Que ano que foi? Em 1983. Foi a época das diretas já. Um senador, acho que foi um senador, não lembro se foi senador ou deputado, acho que ou senador ou deputado federal, Dante de Oliveira, fez um projeto que devolvia para o povo brasileiro o direito de votar. Isso era um acontecimento. Na mesma época, o Sócrates estava sendo sondado para ir para a Itália. E teve um comício aqui no Vale do Anhangabaú, aqui em São Paulo, onde estava o Sócrates, o Vladimir, o Casagrande, o Osmar Santos, a Rita Lee, e o Sócrates disse, se alguém tiver interesse, esse discurso está no YouTube, que se a emenda Dante de Oliveira passasse e fosse restituído o nosso direito de votar, ele não iria para a Itália. Aquilo acabou sendo uma grande informação para o momento. Eu sempre que eu vou para um jogo de futebol, eu vou com alguma pauta minha na cabeça. Na grande maioria das vezes, não dá certo daquilo que você imaginou, daquilo acontecer. Mas nesse dia eu fui para o Morumbi, era uma decisão de campeonato, e eu queria fazer uma imagem que mostrasse, que simbolizasse o Sócrates indo embora, o Sócrates deixando o Brasil. E que foi o que acabou acontecendo. A emenda Dante de Oliveira não passou, o direito de voto para o povo brasileiro não foi restituído, e essa imagem ficou como a partida do Sócrates. É um retrato, ela contraria um pouco o que é um retrato de uma pessoa. Normalmente o retrato você faz a pessoa olhando para a câmera e você vê a luz, vê o fundo, vê o enquadramento. Essa aqui o Sócrates está de costas, mas quem olha essa foto, principalmente o corintiano, sabe que esse número 8, esse patrocínio da época, esse era o Dr. Sócrates. E como ela está em preto e branco, não dá para ver a tornozeleira amarela, porque a cor dessa campanha pelas diretas já, a cor era o amarelo, e ele tá com a tornozeleira amarela. Então, acabou sendo uma imagem e que para o Sócrates é muito mais representativa por tudo aquilo que o Sócrates fez dentro de campo e também fora de campo. Ele foi um dos principais articuladores da democracia corintiana, junto com Vladimir, com Casagrande, que, junto com o Adilson Monteiro Alves, que era o diretor da época,
e ele aboliram o jogador podia beber, fumar, não tinha concentração, e eles ganharam 2 campeonatos com esse tipo de filosofia. Então, a foto ganha um pouco mais de força por causa daquilo que o Sócrates fez fora do campo também. Para mim, foi a primeira grande foto do Corinthians que eu fiz. Por isso ela está. Espetáculo, cara. Isso daí é um espetáculo. Eu me lembro dessa foto que você mostrou, se eu não estou enganado, lá na pós pra gente. Mas um espetáculo, cara. O mais legal de uma foto é você saber a história por trás dela. E você sabe que meu pai, seu Riva, não sei se você vai lembrar. Sim, seu Riva, claro. Tanto que eu já falei do seu Riva, né? O meu pai, ele sempre disse o seguinte: infelizmente, com a tecnologia, as histórias, através das fotografias, elas tendem a diminuir, ou jamais acabar, mas tendem a diminuir, porque hoje o pessoal dificilmente pega e imprime a foto, né? É verdade. Ele deixa tudo digital. E é uma coisa que eu concordo plenamente com ele, né? A voz da experiência do seu Riva falando. O celular trouxe essa rapidez da fotografia. Então, você faz uma foto e me manda, eu faço uma foto e te mando, daqui a pouco essa foto já está no lixo, ela já não vale para mais nada. E esse é do tempo que você ainda fotografava em negativo, revelava o filme, editava olhando o filme na mesa de luz, fazia cópia em papel. Então, esse é de um outro tempo, um tempo um pouco mais... Era raiz! Raiz. Era um tempo de informação rápida, mas tinha uma elaboração até chegar nessa imagem. Você sabe que antes de me formar em jornalismo e pós-graduar lá em jornalismo esportivo, né, no qual tive essa oportunidade de ser seu aluno, eu fiz publicidade e propaganda, né? Foi minha primeira formação. E ainda naquela... eu me formei em 2009, em 2006, a gente ainda tinha essa oportunidade, vamos dizer assim. Nós tivemos o prazer de ver como a fotografia era antes mesmo do que aconteceu. Do que aconteceu agora com essa parte tecnológica que chegou, com as câmeras. Tudo bem, a tecnologia vem para aprimorar e tudo mais. Sinceramente, não sou contra a tecnologia, pelo contrário, acho que não. Que foi para ajudar é ótimo. Se adaptar. Ao mesmo tempo que ela ajudou demais o fotojornalismo, a difusão da fotografia, como que hoje, ainda mais hoje em dia com inteligência artificial, você praticamente não precisa mais do fotógrafo. Você não precisa mais, porque eu posso fotografar você aí no estúdio com essas camisas de clube atrás, e depois eu levo isso para o computador e coloco você nas Bahamas, você sentado na areia, falando. Quer dizer, hoje fica até difícil você acreditar no que você está vendo. Que você está vendo. Eu acho que isso é até um perigo, para falar bem a verdade para você. Com certeza. Agora tem uma aqui, essa daqui você não precisa nem me falar o ano, eu só tinha 3 anos de idade, mas essa daqui ela é emblemática. O corintiano que não conhecer esse momento aqui, ele não é corintiano, Dani. Nossa, eu estava no Placar nessa época, e a história dessa foto é muito maluca, porque o Corinthians, isso não sou eu que estou falando, o Neto já falou isso várias vezes, o Wilson Mano, o time de São Paulo era um time muito melhor do que o Corinthians. E já durante a semana a gente tinha ganho de 1-0, gol de joelho do Wilson Mano. E aí a gente foi para o domingo. Lá Corinthians mesmo. Mais Corinthians que isso é impossível. Parece o gol do Palhinha de cara, de nariz contra a Ponte Preta em 77. Aí a gente foi para o Morumbi e o Ricardo Correia, que era o editor de fotografia, ele colocou um fotógrafo em cada bandeirinha de escanteio, então 4 fotógrafos no campo, e 2 fotógrafos de cima da arquibancada, que era para não perder nenhum lance. O Corinthians contra-atacou, e eu não lembro exatamente o porquê, eu estava na lateral do campo, num lugar onde a Federação Paulista não deixa ficar. A Federação manda... Você tem o seu lugar sentado, você tem que ficar ali sentado. Mas não sei porquê, eu estava na lateral e me propiciou fazer essa imagem que eu considero a foto jornalística perfeita. Por quê? Quando você tem uma foto de informação, uma foto jornalística,
você tem que ter, primeiro, a informação. E, segundo, você tem que ter a parte estética, ela tem que ser bonita. E essa foto tem todos os elementos. Quem ganhou o campeonato de 90? Foi o Corinthians. Quem fez o gol? Foi o Tupanzinho. Como é que foi o gol? Foi uma bola rebatida, ele entrou dividindo com o Cafu, o Zete, e aí você tem a bola e a perspectiva das duas traves, você tem a sombra da bola no chão, e essa sombra não é Photoshop, essa sombra é a sombra da bola, e essa foto foi feita no contraluz, que é quando o sol está na frente do fotógrafo. E durante muitos anos tinha uma regra aí que para você fazer uma boa foto, o sol tinha que estar nas costas do fotógrafo. E essa foto, o sol está na minha frente. Isso é 5 horas da tarde, mais ou menos. O fundo escuro ressalta essa aura no cabelo do Tupanzinho, do Cafu, do Zete. Então, tudo isso faz, para mim, dessa imagem, a foto jornalística perfeita, porque ela tem toda a informação e ela é bonita de se ver, ela tem uma bonita luz. É um espetáculo, cara, é um espetáculo. Inclusive, depois eu tive até o prazer de conviver com o Tupanzinho, né? E era uma coisa... Ele foi técnico do Grêmio Prudente aqui, que hoje disputa a Série A2, mas na época era Bzinha, 4ª divisão. E como eu era, antes de narrar, já estou aí narrando há algum tempo, graças a Deus, mas antes de narrar eu era repórter setorista do Grêmio Prudente. E convivi muito com o Tupanzinho. Cara, o que a gente conversava de Corinthians... Porque, pô, eu não vi jogar, mas eu conheço um pouco da história para saber o quanto esse cara foi importante, e essa imagem mostra isso. É um espetáculo, cara. Por 2 ou 3 vezes, porque ele não tem essa foto. Inclusive, eu já conversei com ele, ele não tem essa foto. Por 2 ou 3 vezes, eu tentei armar uma situação, ou fosse no final, o ideal teria sido esse ano, mais uma vez, porque ia bater com a data desse jogo em 90, ou no aniversário dele, mas nunca deu certo, porque eu gostaria de que ele tivesse essa foto na casa dele, a gente faria sei lá, faz um evento, o Tupanzinho vai receber a foto que ele nunca recebeu, de repente, aí Imprudente, se ele ainda... Ele está aí ainda com vocês, aí Imprudente? Não, ele reside em Tupã, que dá mais ou menos uns 100 quilômetros daqui, vai. Daí, de repente, o Cid Júnior arma uma coisa a hora qualquer, a gente vai para o Prudente e faz um evento Seria legal. Do Tupanzinho. Já estou até imaginando um patrocinador para isso. Então, pensa nisso, porque ele quer ter a foto e nunca deu certo dele receber. A gente faria um quadro dela com moldura e tal, e faria um evento para entregar a foto para ele. Eu já até sei com quem eu vou falar. Depois a gente vai conversar sobre isso. São tantas histórias, cara. Como é gostoso a gente poder ouvir. Agora tem uma outra aqui, que essa daqui fala da história do Fenômeno com o Corinthians e na onde eu nasci, cara. Na hora que você mandou essa foto, eu tive que te perguntar. Eu tinha convicção que era, mas eu queria ver. Será que é mesmo? Ronaldo Fenômeno e Dantinho. E eu te mandei essa foto para justificar a foto que eu não fiz. E a foto que eu não fiz, eu me martirizo até hoje, se você não tem noção. A do gol? A do gol. Porque o que eu sempre fiz, o que eu sempre respeitei, não é uma regra oficial, mas era uma coisa meio que permeia o nosso trabalho. Você nunca trocar de lado durante um jogo. Então, se você entrou, vai ficar nesta bandeirinha de escanteio, fica aqui até o final. Não sai daqui e vai para lá. E eu, idiota aqui, daquele eu já estava... Pode falar puto da vida? Eu estava puto. Pode. Depois você fala com pi. Tá valendo tudo. Corinthians perdendo o jogo e eu no ataque do Corinthians do lado do banco de reservas. O Corinthians não acertava, perdendo o jogo. O que eu faço? Eu saio daqui, do lado do banco de reserva, e vou do outro lado do campo. Quando eu estou chegando do outro lado do campo, o Douglas está com a bola no chão, quase batendo o escanteio. Ele bate o escanteio na cabeça de quem? Ronaldo. E o primeiro gol dele. E o idiota estava lá na casa do chapéu. Eu fiquei
puto, vim correndo, fiz uma comemoração bem vagabundo, mas aí depois eu me redimi. E aí é o privilégio do fotógrafo de clube, de fazer a parte que ninguém vê. Eu vou correndo quando ele está indo para o vestiário e o Dentinho vem abraçar e me rendeu essa foto. Então, essa foto é muito mais uma homenagem à foto que eu não fiz. É uma bonita imagem, porque eles sempre foram muito juntos, muito unidos. Aliás, o Dentinho não largava do pé do Ronaldo. Era uma coisa incrível. E, para mim, justifica a foto que eu não fiz. E eu jurei que, se eu voltar a fotografar, eu não mudo mais de lado. Eu fico até o final, mas não saio dali. Para não perder. Você sabe que eu vendo o Prudentão aqui, o Prudentão está passando por uma reforma agora, nesse momento. Agora, Presidente Prudente, Dani, está com um Grêmio Prudente, que disputa a Série A2, como eu estava te dizendo, e tem uma gestão muito séria aqui, né? Eles estão construindo um centro de treinamento, já inauguraram aí os campos, são 4 campos, com gramas, por exemplo, para você ter uma ideia, que vai ser utilizada na Copa do Mundo do ano que vem. É uma baita de uma estrutura. A mesma estrutura do Mirassol é o que está sendo feita aqui em Presidente Prudente. Que bela notícia! Nossa. E uma das pessoas que estão envolvidas aqui foi diretor no Mirassol e tudo mais. O Mirassol cedeu o projeto para o Grêmio Prudente replicar. E um detalhe, o Grêmio Prudente melhorou o projeto, né? Claro. Então, sendo treinamento... você vai vendo ali... Adaptou a cidade, a particularidade da cidade, claro. Isso. E aí, o Grêmio Prudente também conseguiu a concessão do Prudentão durante 10 anos, tudo esse ano. E está fazendo uma baita de uma reforma. O campo, que era longe para danar da arquibancada, agora na bandeirinha de escanteio, o torcedor vai estar dando uma cafungada no cangote do adversário ali. Coitado dos fotógrafos que ficariam, porque eu penava com essas coisas. Nossa, fotografar lá no campo do Atlético Paranaense, na Vila Belmiro. O torcedor... A Vila Belmiro, eles te atiram um peixe podre, é diferente, porque eles estão em cima. Mas no campo do Atlético Paranaense é do lado. Eles esticam a mão e, de fato, eles te pegam aqui. Quando não, você escutava assim, esse filho da puta é fotógrafo do Corinthians. Você escutava... E aí, você nem olha para saber de onde vem essa fala. Você continua aqui, se esconde atrás da câmera e não olha. Faz de conta que não ouviu, né, Dani? Faz de conta que não ouviu. São as histórias boas do futebol. Pô, mas qualquer dia vai ser um prazer poder te receber aqui. O Grêmio Prudente tem um projeto muito sério mesmo, que vai bater na elite. Esse ano chegou à semifinal, inclusive, da Copa Paulista. Por pouco, eu estive no Moisés Lucarelli lá narrando contra o Primavera a semifinal. Nos pênaltis foi eliminado. Se tivesse chego à final, teria calendário nacional. Então, o projeto é muito sério. E esse ano de 2026, eles vêm muito forte, com contratações, com elenco. Quem é o técnico? O técnico aqui chama Rogério Correia. Rogério Correia. Foi jogador de futebol, jogou no Atlético Paranaense, já trabalhou no Votoporanguense, enfim, várias outras equipes aí. É um cara muito competente. Inclusive, falou conosco aqui no Resenhando na terça-feira. Acho que foi na terça-feira, na semana do Natal, né? Mas é um projeto muito legal. E se Deus quiser, você vai vir fotografar aqui uma hora. Tem que investir, Cid, porque isso tem retorno. Se tiver gente séria tocando as coisas, tem público para todo mundo. E você consegue chegar na Série A, que aí tem divulgação de televisão, de cobertura nacional. Pô, tem tudo para dar certo, se for bem feito. Se Deus quiser, porque você sabe que tem uma particularidade que eu gosto muito de falar, porque é uma honra para mim, na verdade. Esse time eu acompanho desde a festa de lançamento em dezembro de 2011. Eu fui o único profissional imprudente que esteve em todas as temporadas do Grêmio Prudente. E eu, antes como repórter, e depois que eu comecei a narrar, eu fui o único narrador a narrar os 2 acessos, da Bezinha para 3 e da 3 para 2. Então agora, se Deus quiser, eu narro da 2 para a Série A1 e continuo escrevendo. E vamos embora, continua escrevendo a história. Contando história através das ondas do rádio, levando a emoção, pelo menos tentando, né? Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, isso é natural também, ninguém é obrigado a gostar de ninguém.
Eu tenho feito uma brincadeira no meu Instagram, @Júnior Daniel Augusto, que é assim, histórias que a fotografia conta. Eu tenho acompanhado, pô. E cada hora eu conto a história do jogador. Isso, as pessoas gostam de saber história. Então você está formando essa história. Qualquer hora sai o livro do Cid Júnior e o Grêmio Prudente. Já pensou? Nossa, até arrepiei aqui agora, hein? Confesso que eu arrepiei. Eu estou procurando seu Instagram aqui para eu colocar na tela para galera ver. Júnior Daniel Augusto, a fera aqui, ó. Espera aí que eu vou compartilhar na tela. Aí a galera já vai saber aonde e como. Hoje, a história de hoje é do Irã, que foi um lateral direito de 2007. Nossa, o que ele está apanhando, nossa, mas tem. Esse primeiro, aqui, né? Esse primeiro é o Irã. O outro esse é o Irã. Nossa, o que ele está apanhando, mas também ele teve muito azar. Ele jogou no time de 2007, então. Olha o Betão aqui, ó. Olha o Betão aí. O Betão acho que saiu anteontem. 3 dias, né? Herbert Amâncio. Grande figura. Gente boa. Muito boa. Vamos ver quem mais aqui. Thiago Heleno, Roger, Paulo Guerreiro. O Leandro, né? O Leandro. Guilherme. Guilherme é técnico do Noroeste. Tá aí. Falou com a gente nos donos. Eu faço, não sei se comentei com você, mas eu faço os donos da bola aqui regional, né? Tá. Eu, Fabiano Lemas e o Oscar Roberto Godoy. O ex-árbitro que está com o Neto no apito final e nos donos da bola de segunda, e terça, quarta, quinta e sexta com a gente aqui nos donos da bola. E aí o Guilherme deu uma entrevista conosco, porque a nossa área de cobertura é de 324 cidades. Então, é aqui de Prudente a Botucatu, Bauru, Jaú, Rio Preto, Votuporanga, tudo para esses lados aí. Então a gente tem bastante coisa para falar. O Guilherme viu essa página dele e me agradeceu. Que legal, que legal. Tem o Jusilei, tem bastante coisa. Então, ó. Não, tem um monte. Deixa eu subir aqui só para a galera ver, ó. Júnior Daniel Augusto, JR Daniel Augusto, quem quiser seguir aí a fera da fotografia. E tem aqui os 97.700 perseguidores que estão lá todo dia olhando, comentando, me xingando às vezes, porque isso é jogador que se apresenta. Foi amigo. Jogou no Corinthians, tem meu respeito. Então, como eu trabalhei com todos eles, eu conheci os caras fora do campo, no dia a dia. Então, eu tenho respeito por todos e fazem parte da história do Corinthians, as pessoas gostem ou não. Então, tá lá. Isso é muito legal, eu tenho acompanhado. Eu tô aqui, ó, só tô aqui. Você posta, eu tô lá, só na escrita olhando. Agora, se você não fez a foto do gol do Ronaldo, você fez uma foto aqui que pouquíssimas pessoas teriam o prazer no mundo de fazer. Nossa, que história. Isso aqui é Copa do Brasil, 2009, lá no Beira-Rio. Quando a gente estava... Eu nunca fui no ônibus com os jogadores do Corinthians, porque como eu tinha que armar o meu computador, procurar uma tomada, procurar uma extensão, eu sempre fui com o pessoal da rouparia. E quando eu estou com o pessoal da rouparia, eu vi, como era a final, tinha alguns isopores aqui cheios de gelo, com alguns espumantes. Porque se fosse campeão... Não adianta falar que não leva, porque os times levam. Você não vai esperar ser campeão ali dentro do estádio e ligar pro... Traz aí, o Zé Delivery, traz aí. Eu não ia falar o nome do patrocinador, mas você... Quem sabe ele não patrocina aqui, né? Ô, Zé Delivery, traz aqui. Não, os caras já levam. E aí, o Corinthians foi campeão, eu estou lá fotografando. E tem um detalhe, né? Ou bebe para comemorar ou para lamentar. Também não vai perder. Não perde. Aí aconteceu a comemoração no campo. Eu estou lá, o Dentinho com a taça, o Ronaldo com a taça. Tá. De repente eu olho assim e falei, caramba, cadê o Ronaldo? Falei, ai, desgraçado, eu já sei. Saí correndo com aquele monte de equipamento em cima, aquela lente pesada em cima, consegui trocar a lente pesada por uma lente grande angular, já deixei no pré-foco assim, para aquilo que acontecesse, eu estaria pronto. Quando eu entro no vestiário, o Ronaldo está estourando um champanhe. Eu cheguei no exato momento que a champanhe estava sendo estourada.
Esse é outro privilégio de ser fotógrafo do clube, que você pode acompanhar imagens que a maioria das pessoas não tem. Hoje até tem mais um pouco, mas isso aqui é a cena pura do que aconteceu quando eu entrei no vestiário. O Ronaldo estourando um champanhe. Ô, Dani, como é que foi conviver com o Ronaldo, cara? Porque a gente está falando de um dos maiores jogadores de todos os tempos. Como é que foi essa convivência? Então, o que eu vou falar não sou eu, não são palavras minhas, porque o Ronaldo chegou em 2008, dezembro de 2008, e o Corinthians foi um até 2008 e outro depois do Ronaldo. Mesmo quando o Ronaldo foi embora, tudo aquilo que ele deixou só foi num crescendo. Eu tenho foto do Ronaldo fazendo o tratamento à base de gelo, que se chama crioterapia. Então, antes da modernização, o Ronaldo está dentro de um barril, desses barris de óleo grande, aquilo cheio de gelo e ele de calção dentro disso. Hoje, o aparelho de crioterapia do Corinthians é uma coisa super moderna, que a temperatura chega a menos 270 graus, e eles usam esse tratamento para prevenir lesões. No dia seguinte, o jogador está, todos eles, jogador de alto rendimento, dói tudo, dói músculo, dói tornozelo, dói tudo. E eles usam o gelo para minimizar essa dor. E antes do Ronaldo era feito no barril de petróleo, então eu tenho foto disso. E depois do Ronaldo, junto, o CT junto, o que se falavam do Corinthians era uma coisa até o Ronaldo, e quando o Ronaldo chega, ele mudou o status do Corinthians. Foi uma pena que contra o Tolima lá as coisas não deram certo, porque ele merecia sair com o título de Libertadores do Corinthians. Foi uma pena. Ele era um cara legal no dia a dia, Dani? Nossa, gozador, muito gozador. Moleque, aí se juntava com aquela praga daquele dentinho, que é outra praga. Nossa, eu lembro quando o Dodô, lateral esquerdo, subiu da base, e o Dodô viajou a primeira vez com o time. E era, se não me engano, a gente foi para Belo Horizonte. E qual é a praxe? Jogador novo chega, eles cortam o cabelo. O jogador de futebol tem uma fissura, eu não sei como não inventaram de cortar o meu, porque o tempo todo que eu trabalhei assim. Eles arrebentaram a porta do quarto do Dodô para cortar o cabelo. E o Dodô parecia um anjinho barroco, né? Aquele loirinho cheio de cachinhos, assim. Eles arrombaram a porta para cortar o cabelo do Dodô. Então, era um moleque. Onde ele estava, tinha sacanagem. Tá cheio de foto do Dentinho montando o cavalo nele, dando peteleco. E ele, nos petelecos, era um desgraçado, porque ele não dava... O peteleco é assim. Eles chamam de altinha também. Você está com a bola, você dá para o outro, dá para o outro devolve. Quem deixar a bola cair 3 vezes, toma peteleco na orelha. E dói peteleco. O Ronaldo não dava peteleco. O Ronaldo dava soco na orelha dos caras. Claro que quando o Ronaldo deixava a bola cair, porque ele também deixava cair, ele tomava cada porrada. Era muito engraçado. Era muito engraçado. Cara, esse dia a dia é impressionante, né? E é um privilégio, né? Foi um privilégio estar todo esse tempo lá, foi um privilégio para mim. Eu nunca pensei em ser fotógrafo do Corinthians, as coisas aconteceram naturalmente, como eu contei agora há pouco. Fui convidado para fazer o site. Do site eu sempre tive uma ideia de fazer internamente, e a coisa acabou dando certo, e eu registrei os melhores anos, as maiores conquistas do Corinthians, eu estava lá. Isso é muito legal, cara. É história sendo contada por Daniel Augusto Júnior, nosso querido amigo. Deixa eu mandar um abraço aqui para os patrocinadores: alinhamento, balanceamento, escapamento mecânico em geral, injeção eletrônica, é lá na Mundial Centro Automotivo, Avenida Gustavo Antônio Marcelino 571, 18-99696-5212. Dimensão Ambiental, consultoria e assessoria, tudo sobre meio ambiente e segurança do trabalho, projeto de licenciamento ambiental, regulamentação, desconto de petróleo ecológico e muito mais. Fone WhatsApp 18-997040957.
Seu filho merece todo cuidado do mundo. O pediatra Alisson Martins vai te atender muito bem. 18-3223-7759. Abraçando também toda a galera lá da 4x4 Autopeças, tudo para a sua caminhonete. 18-99808-3565 na Joaquim Constantino 2128, em Presidente Prudente, mas entrega em todo o Brasil. Escritório Palmers é sinônimo de tradição e tranquilidade. Fale com o Fábio, 18-3222-7265. Cabonete, há 30 anos conectando pessoas com qualidade. Gitec Informática, acesse gitecinformática.com e Planejado El. Ah, meu amigo, tudo em móveis residenciais, cozinhas, quartos, closets, banheiros e painéis. Tudo sob medida e o melhor em tudo isso com pagamento facilitado para enquadrar dentro da sua realidade. 18-998-10-86-87. Planejado Zuel, agradecendo todos os patrocinadores aqui do Resenhando, que venham mais. Que venham mais. Ô, Dani, agora eu vou colocar uma foto aqui, cara, que essa para mim ela é emblemática. Você sabe que em 2012, quando o Corinthians ganhou a Libertadores da América, eu não estive nesse jogo, né? Na verdade, se eu te contar, você não acredita. Eu nunca assisti um jogo do Corinthians na arquibancada, nem no Pacaembu e nem na Neoquímica Arena. Eu só estive no Pacaembu para trabalhar e na Neoquímica Arena a mesma coisa. É impressionante. Até quando eu conto isso, as pessoas acham que eu estou brincando. A única vez que eu vi o Corinthians jogando como torcedor, as únicas vezes que eu vi o Corinthians jogando como torcedor foi aqui em Presidente Prudente. De certa maneira, é gostoso, porque você está dentro da sua casa. Mas nos outros estádios foi sempre para trabalhar. E aí eu tive na Vila Belmiro na semifinal. Aliás, na Vila Belmiro não, no Pacaembu, depois do Emerson Sheik marcar o gol lá na semifinal. Foi 1-1 aqui no Pacaembu, né? O Neymar marcou e o Danilo empatou. E aí o Corinthians conseguiu a final inédita e depois, graças a Deus, foi campeão da Libertadores da América, tirando aquele peso, aquela mandinga que o povo gostava de jogar em cima da gente. Mas essa foto aqui eu me lembro perfeitamente desse gol, cara. Paulinho, Corinthians e Vasco, e tem a defesa do Casco, foi muito importante, e esse gol aí que contemplou o Corinthians chegar àquela semifinal. Foi muito engraçado, porque o jogo estava 0-0, e aí acontece um escanteio aqui onde eu estava. Eu aqui com o foco no meio da área, e o Alex pega a bola para bater aqui, e eu aqui assim, claro, falei para mim mesmo, ele não escutou. Alex, por favor, coloca essa bola na cabeça de alguém. Aí, Alex, não, nunca mexi com o jogador. Era uma coisa que eu falava de mim para mim mesmo. E ele me bate o escanteio e o Paulinho vai lá no alto, porque a bunda do Paulinho está acima do ombro dos zagueiros. Olha onde ele subiu. Olha onde ele subiu. Foi o pulo mais alto da história da vida do Paulinho. Olha onde ele subiu. E aí eu falei, bom, então eu acreditei um pouco desse gol para mim, porque eu pedi para o Alex fazer esse cruzamento. Tem a sua assistência. Já tinha tido uma. Por isso, quando eu fiz isso, eu lembrei de uma outra. Eu não mandei a foto, mas a situação é mais ou menos a mesma, que foi o primeiro jogo do Corinthians na Libertadores, contra o Deportivo Táchira. O jogo está indo para o final, os caras ganhando o jogo, era a estreia do Corinthians na Libertadores, e eu assim, um olho no gato, outro na sardinha, porque o jogo vai terminar e eu preciso ir correndo para o vestiário, que é aqui do lado. Mas se o jogo acaba e os jogadores começam a entrar, a segurança não me deixa entrar, a segurança do estádio. Então eu precisava entrar no vestiário antes dos jogadores. Quando eu estou para sair, acontece uma falta aqui, acho que foi uma falta em cima do Fábio Santos. Acho que 49, 48 do segundo tempo. Eu olhei aqui, quem vai bater a falta? O Alex. Aí eu falei, Alex, é o último momento, coloca essa bola na cabeça de alguém, porque eu preciso desse gol e eu preciso correr para o vestiário. E ele não me faz o cruzamento, e o Ralf, que nunca tinha feito um gol na vida, empata o jogo contra o Táchira. Então eu tenho crédito. Foi o primeiro jogo do Corinthians, o primeiro jogo na Libertadores. Eu me lembro perfeitamente, eu até arrepiei, sabe por quê? Eu estava assistindo esse jogo, acho que eu estava assistindo com meu pai, seu Riva. Eu virei pro meu pai e falei assim, depois desse gol do Ralf, de cabeça, na circunstância que foi,
o Corinthians vai ser campeão da Libertadores. Cara, eu me lembro até hoje disso daí, desse gol do Ralf. Aliás, cara que foi injustiçado, poderia ter ido para a seleção brasileira. Nossa. O Ralf não era assim um grande jogador, mas ele era um jogador perfeito para um time de futebol. O cara não fazia falta. O cara não e ele era marcador, ele nunca foi expulso, né? Nunca foi expulso, não fazia falta. Ele parecia o Gamarra do meio de campo. O Ralf era uma coisa. Quando o Nunes chegou no Corinthians em 2020, foi um pecado ter mandado o Ralf embora naquela época. Porque, para mim, o Ralf estaria jogando hoje. Tanto é que ele é Atlético Goianiense, que ele se despediu outro dia. Vila Nova. Ele é ídolo no Vila Nova. Olha quantos anos ele jogou no Vila Nova. Cara, você sabe uma curiosidade que eu também levo com muito carinho? Ralf, um cara consagrado. O ano passado, eu até conversei com você sobre isso nos bastidores, eu narrei o Brasileiro da Série B na Band, e eu fiz um jogo, não lembro se foi Novo Horizontino e Vila Nova. E o Ralf estava jogando. Falei, cara, eu já fiz jogo do Ralf como repórter em rádio, e agora eu estou narrando para o Brasil inteiro ver esse mesmo cara histórico do Corinthians no Vila Nova, cara. Foi muito legal. Grande figura. E aí nós temos essa daqui, Dani. Essa tem uma história. Sempre que me perguntam assim, de 2012, Daniel, da campanha do Corinthians de 2012, qual é a sua foto favorita? Fica até difícil falar, porque a foto do Romarinho é importante, a foto do Paulo Guerreiro é importante, as defesas do Cássio eu não tenho. Eu não fiz as defesas do Cássio. Do Vasco da Gama, no Pacaembu, eu estava do outro lado do campo. E o gol foi no outro lado. Se fosse durante o dia, você, com alguma técnica, você poderia fazer a foto e aproximar. Mas o Pacaembu, a luz é terrível. Era horrível a luz. Não sei se agora melhorou depois da privatização, eu até acredito que não, porque a luz era horrível. Então, eu nem me preocupei quando o Diego Souza passa pelo Alessandro e sai na cara do Cássio, eu nem me preocupei em fotografar, porque eu estava muito longe. E a outra defesa importantíssima, que foi do Cássio, no chute do Moses contra o Chelsea, eu estava do outro lado do campo. Como eu fico sempre no ataque do Corinthians. Aquela foto da defesa, do chute do Moses, ela é feita do ponto de vista do ataque do Chelsea. Então, eu não poderia ter feito aquela foto. Mas as duas fotos estão no livro, a editora, na época, comprou. A foto do Cássio contra o Vasco precisa estar, a foto contra o Chelsea precisa estar. Então, são muitas fotos importantes. Por que essa foto é importante? Porque ela reflete o que era o Corinthians sob o Tite em 2012. Esse jogo é contra o Táchira, teve um pênalti, o Liedson bateu o pênalti, o goleiro defendeu e ele fez o gol no rebote. Ele faz o gol no rebote e cai no chão. Quando ele cai no chão, vem todo o time do Corinthians ajudar o Liedson a levantar. Então, essa foto, para mim, simboliza o que foi o Corinthians 2012 na Libertadores, com o Tite, inesquecível Tite, que mostra como os jogadores estavam entrosados e procurando o bem comum, que era a vitória do Corinthians. E esse cara aí, ó. Essa daí é um momento bem particular. Não vou dando aquela estudada. Então, a história é outra, Cid, porque essa foto ela simboliza a foto que eu não fiz. E eu vou te dizer o porquê eu não fiz. Termina o treino em Yokohama, eu ficava no hotel, eu ficava no quarto com o assessor de imprensa, Guilherme Prado. A gente foi para o VC, a gente estava lá, acho que 12 horas à frente, 13 horas à frente, eu não lembro quanto era o fuso horário. Puta de um frio, eu já tinha um vinho separado lá na mesa, e estou lá me preparando para transmitir as fotos do treino. O Guilherme ali no canto, na mesa dele, eu de costas aqui para ele, trabalhando no computador, bate na porta. O Guilherme estava deitado praticamente, eu levantei e fui abrir a porta, era o Tite. Posso ficar aqui com vocês?
É claro que vou. Eu vou falar, não pode para o chefe? Claro que pode, entra aí. Aí ele foi entrando e aí eu sei que ele gosta. Eu falei, Tite, você quer um copo de vinho? Eu estou tomando um vinho aqui. Ah, eu quero. Peguei um outro copo, dei para ele e voltei a trabalhar de costas aqui. Em determinado momento, eu viro para trás e eu olho, o Tite está sentado no chão, com as costas apoiadas na minha cama e as duas pernas apoiadas na cama do Guilherme, tomando um vinho. Longe. Ele devia com certeza já estava pensando no futuro, o que ele vai fazer com o Chelsea, o que ele vai fazer com o outro time, eu já nem lembro. Meu primeiro insight foi pegar a câmera estava do lado. Quando eu vou para pegar a câmera, eu falo, não vou fazer. Era um momento tão íntimo de uma pessoa importante, num momento assim de absoluto relax. E se eu pegasse a câmera... Confiou em você a responsabilidade de estar ali compartilhando o momento, né? Exatamente. Se eu fizesse a foto, não teria problema nenhum. Eu faria a foto. Ia ser uma foto muito legal. A grande angular já estava na câmera. Se eu fizesse a foto, certeza ele ia dar risada. Mas assim, era um momento tão particular, que eu não fiz a foto. Falei, essa vai ficar na retina. 2 dias depois, a gente está indo para Yokohama, eu estou sentado aqui no trem-bala, quem está sentado do meu lado? Eu achando que era um avião, hein? Tô bem. É o trem-bala. Quando eu olho assim o Tite do meu lado, eu falei, não, agora vai. Aí peguei a câmera e aí eu fiz a foto só para relembrar a foto que eu não fiz naquele momento. Então, que legal. É um momento introspectivo, de estudo e tal, mas a outra foto, como momento, teria muito mais impacto. Mas tá bom assim. Às vezes a foto que você não fez, você faz uma para homenagear, e isso é muito legal. É isso aí, é essa foto. E esse cara aí? Isso tem uma história, cara, que eu vou te contar. Daqueles dias que as coisas têm que dar certo, né? Credenciamento na FIFA é sempre uma coisa muito organizada. E é muita gente sempre. Você imagina, decisão do campeonato mundial, a quantidade de repórteres fotográficos que tem nesse momento. Coisa de louco. E tem umas listas lá fora, a gente vai para o credenciamento, a gente juntava todos os brasileiros e ia para fazer o credenciamento. Todo mundo olha as listas e todo mundo se acha nas listas. Meu nome aqui, meu nome aqui. E eu não acho o meu nome. Falei, o que eu faço? Mas estou na fila, estou lá aguardando o meu nome. E desesperado, deixava alguém tomando conta, ia lá conferir. Nisso passa um assessor da FIFA, um francês, que tinha me visto no treino. E eu não sei nada de francês, ele falou, Corinthians. Eu falei, Corinthians. Ele falou, vem. Ele me leva para uma sala interna onde tem uma secretária da FIFA portuguesa. A mulher falava português. Olha só. É Deus, hein? Calma, chegamos lá ainda. Ela fala, você é o fotógrafo do Corinthians, o seu credenciamento está separado aqui. Está aqui o seu credenciamento, o seu colete e tal, e você ganha um credenciamento, que é o colete, com um número atrás, e você ganha, e tem um papelzinho que vem no bolso do colete, que é o número do banco que você fica sentado na hora do jogo, e que você não pode levantar. Aí eu falei, que maravilha, aquela coisa, muito obrigado. Aí ela falou assim, tem mais uma coisa. Atrás do seu número, eu coloquei o número do fotógrafo do Chelsea, que eu tenho certeza que não são os 2 tempos que te interessam. Falou algo desse tipo. Quer dizer, eles são tão profissionais que a mulher sabia que eu, como fotógrafo do Corinthians, não me interessava fotografar o ataque do Chelsea. Se o Chelsea fizesse um gol, não era notícia para mim. Aí ela falou assim, o número do fotógrafo é esse aqui. Tenta conversar com ele. Se de meu inglês nós vai, nós volta. Meu inglês é péssimo. Aí termina o primeiro tempo, o Corinthians ataca do meu lado, 0-0. Quando vira o jogo, eu já tinha marcado quem era o fotógrafo do Chelsea, um inglês,
desse tamanho. Aquela pose de inglês, puta de um frio, aquele casacão, aquele cara que mete medo só de olhar. Aí eu parei ele no meio do campo e mostrei, falou, excuse me, can you change your place with me? Quer dizer, é uma tentativa de falar, quer trocar o seu lugar comigo? Falei, I am from Corinthians, you are from Chelsea. Can you change your place? E o inglês fica... Porque era algo... Você imagina falar isso para um inglês, que é tudo certinho, todo regrado, e ele não entendia. Mas você quer ficar lá? Eu falei, quando eu vi que ele estava todo complicado para entender, eu simplesmente tirei o papel da mão dele e falei, I am over there, you over there, ok? E fui embora. Deu certo. Porque o Paulo fez o gol numa situação ruim para mim, porque foi muito embaixo da área. Eu não tenho essa informação do gol, mas eu tenho a comemoração dele vindo do meu lado. Quer dizer, se eu tivesse fazendo o ataque do Chelsea, essa foto jamais ia existir. Eu e meu inglês macarrônico. Os bons têm sorte, Dani. Essa é a verdade. Além de competência, os bons têm sorte. Agora essa daqui... Inesquecível. Que é isso? Que é isso? Você não tem noção de quem é esse cara, cara. Gente boa? Muito gente boa. Muito gente boa. Alguns técnicos gostam mais, outros técnicos gostam menos de rachão. Rachão é aquele eles também chamam de 2 toques, que tem em véspera de jogo, que é para descontrair. Aquela relaxada. Para aquela relaxada. Os únicos que mantinham posição eram o Cássio, no time de coletes, e o Walter, no time sem coletes. E eu criei, desde o Parque São Jorge, eu tinha criado a brincadeira de fotografar o time campeão do rachão. Eu tenho 500 mil fotos de times campeões de rachão. Um belo dia, eles instituíram o troféu Pereba. O troféu Pereba era uma bosta de um troféu, assim, uma base de madeira, meio capenga, tal, uma chuteira de metal a 45 graus, uma coisinha pequena. E eles escreveram assim na madeira, Pereba. E o time que perdia o rachão fazia uma votação de quem tinha sido o pior jogador deles. E que massa! Havia uma cerimônia, eu tenho um monte disso fotografado. Essas coisas a gente não sabe de bastidor, tá vendo como é legal? É isso aí. E aí havia uma pequena comemoração e o jogador recebia o troféu Pereba. Um desses, e aí ele ganhava, levava para o vestiário ali no CT, no próximo jogo ele trazia de volta porque era colocado em votação novamente. Só que o Romarinho, completamente nonsense, pegou o troféu Pereba e levou para casa. Ele levou o troféu embora. Ele achou que eu ganhei um troféu e levou embora. No outro jogo, tiveram que improvisar um troféu Pereba. Eu tenho até uma foto de um outro jogo que o Fábio Santos, acho que foi o jogo seguinte, o Fábio Santos ganha o troféu Pereba, e como não tinha o troféu Pereba, eles pegaram a lata de lixo e o Romarinho está entregando a lata de lixo para o Fábio Santos. É pura gozação, isso servia para descontrair. Então, esse era o Romarinho, que me entra aos 30 e tantos do segundo tempo, aquela bomboneira. 60, primeiro toque na bola. Primeiro toque. E ele faz o gol como se ele tivesse num casado em solteiro, em Presidente Prudente, jogando com o Tupanzinho e com o Cid Júnior. É isso aí. E não aconteceu nada. Aí no vestiário, ele chupando laranja, como se... O Emerson falou, Romarinho, você tem noção do que você fez aqui? Eu fiz o gol. Completamente nonsense, completamente inocente. Esse é o Romarinho. E essa foto foi a nossa passagem para a final, cara. Cara, que coisa mais linda, viu? Essas histórias... Você tem que escrever um livro seu, das histórias que você viveu, porque é espetacular, cara. E essa outra? Essa foto tem uma emoção contida nela, viu, Cid? A gente ganhou a Libertadores e o Tite sempre entrava em campo para o treino, entrava primeiro. O pessoal no vestiário ainda, o Tite já estava no campo andando para lá e para cá, tirando o matinho do chão,
arrumando uma grama, pensando. Eu chegava logo depois, porque sempre gostei de chegar cedo para fazer meu trabalho, ia lá, cumprimentava ele, Tite, bom dia, boa tarde. Falei, Tite, queria combinar uma coisa com você. Se a gente for campeão no Japão, nós vamos tomar uma Veuve Clicquot no gargalo. Ele, tomar o quê? Uma Veuve Clicquot. Tite, champanhe, Veuve Clicquot, deve estar custando uns $300 agora, uma garrafa de Veuve Clicquot. É um champanhe francês famoso. Veuve Clicquot? Veuve Clicquot. Vamos tomar uma. Mas a gente vai tomar no gargalo porque assim, é a desconstrução da Veuve Clicquot, que não precisa de uma taça de cristal, tá? A gente bebe no gargalo mesmo, bem nós. Ele falou, tá combinado. Passou. Termina o jogo. Eu, como precisava fotografar a comemoração dos jogadores, quando eu chego para o pódio reservado aos fotógrafos, tinha 3 pódios. Eu só consegui lugar no terceiro. Não tinha onde ficar. Era muita gente para fazer a famosa taça do time levantando a taça, né? Aí, um pouco antes, eu vejo o Alessandro e o Tite vindo caminhando. E eles assim. E o Alessandro... De repente, a gente cruzou o olhar. Aí ele... Olha o Daniel lá! Aí ele fez para mim, e aí é foda. Ele falou, Daniel, uma? Não. 2. Ok? Uma, não. 2. Quando ele fez uma, não, 2, eu estava de câmera, eu fiz a foto. 2013, a gente foi campeão lá em Santos, campeão paulista em Santos, e a editora, eu tinha dado uma sugestão e eles toparam de fazer um pequeno livro em homenagem ao Tite. Um dos livros em homenagem é para o Tite. A gente fez o livro. Quando a gente foi levar o livro na casa dele, ele mora lá em ele mora aqui em São Paulo, num desses prédios que é um apartamento por andar. A gente chegou lá, sabe, tinha combinado de ir, nos anunciamos e tal, subimos no elevador. Quando a porta do elevador abre, ele está com uma Veuve Clicquot em cada braço aqui. Quer dizer, não é uma só. São 2, uma Veuve Clicquot em cada braço. Assim. Que legal. Pô, eu desabei. Eu acredito. Em outros momentos eu contei essa história e começava a chorar. Agora eu me segurei um pouco, porque foi emocionante. Uma, não, 2. E eu saí da casa do Tite com 2 Veuve Clicquot. Você sabe que eu tenho uma história com o Tite, cara. Depois de tudo que vocês fizeram, ganhando o mundo, eu fui fazer a despedida dele no Pacaembu, se eu não estou sendo traído pela memória, contra o Internacional, logo em 2013. 2013 ou 14, hein? Não me pergunte data, não vou. Eu teria que pesquisar para te falar. E eu sempre fui um repórter, cara, que eu não chegava e não ia pensando no que eu ia perguntar. Eu vivia o momento, sabe? Eu gostava do calor do momento para fazer a pergunta em cima do que estava acontecendo. Só que nesse dia, 600 quilômetros de ida no busão chacoalhando, eu falei, cara, que coisa, né? O Tite vai fazer o último jogo dele. E ele sempre tinha aquelas entrevistas que ele falava assim, atrás do Adenor Leonardo Bach existe... Aliás, atrás do Tite existe o Adenor Leonardo Bach, né? Ele sempre falava isso. Aí entramos lá, antes de começar o jogo, aquele tumulto de repórter, eu lá no bololô, e eu precisava que alguém fizesse uma pergunta. O Ricardinho da 105 fez, que era da 105 na época, né? Ele falou assim, o que o Tite está sentindo? Aí o Tite respondeu. Aí eu puxei o microfone, aí eu falei assim, o que o Tite está sentindo, a gente já sabe, mas eu quero saber o que o Adenor Leonardo Bach sente nesse momento. Cara, ele começou a chorar. Foi a abertura do Globo Esporte, de todos os programas esportivos, a minha carona gorda lá. O que o Adenor Leonardo Bach chora? É uma passagem muito legal essa, cara. Que legal. Muito legal mesmo. Grande figura, grande figura. Eu acredito. Ele é um cara muito, muito educado. Eu me lembro que quando eu comecei,
A gente que vai do interior para São Paulo, algumas pessoas às vezes não quer respeitar, mas tem sempre as pessoas que respeitam. E o Tite, eu lembro que ele estava cruzando por mim assim, ó, para ir para o banco de reservas dele. Ele para, dá um passo ao lado, estica o braço assim, bom trabalho, garoto. Oh, muito obrigado, professor, tal. E são passagens que eu tive com ele muito interessantes. Agora em julho, nós estamos aqui em dezembro, em julho teve uma festa no Pacaembu em comemoração à conquista da Libertadores. Teve um jogo contra o Boca Juniors. Eu estou aqui em casa um dia, toco o telefone, uma mensagem do Alessandro. Daniel, vai ter uma festa contra o Boca Juniors, eu queria convidar você para ir. Eu estou pensando que está me chamando para ir fotografar. Uhum. Eu levaria o equipamento, como levei, de qualquer jeito. Falei, pô, Alessandro, obrigado, mas que ninguém nunca lembra do fotógrafo, vai ter uma festa e vocês estão me ligando. Não, Daniel, nós fazemos questão que você aparece. Tá, legal. Termino de conversar com o Alessandro, me liga o Tite. Dani Boy, vamos, vai ter a festa. Agora foi, o Alessandro acabei de conversar com o Alessandro. Então, nós queremos que você lá vai ter um jantar na sexta-feira, o jogo é no sábado, nós queremos você com a gente. E não era para fotografar. E eu brinquei de novo, falei, Tite, repórter fotográfico nunca é convidado para nada, de repente vocês me ligam aqui. Então, estou me sentindo honrado. E teve esse contato último em julho com o Tite. Foi muito legal. Ó, essa foto vista por um ângulo e esta vista por outro ângulo. Essa foto é uma história engraçada. Era jogo contra o Porco na arena e eu estou almoçando. Como eu falei agora há pouco, eu não ia no ônibus com os jogadores, eu ia com a rouparia para chegar antes do vestiário. Eu estou almoçando, o Romero passa atrás de mim. Daniel, vou fazer um gol hoje. Eu ainda briguei, é bom mesmo que você faça, faz tempo que você não faz gol. Ia ajudar, ainda mais contra os porcos, você ia ajudar muito. Não, eu tô certo que eu vou fazer um gol hoje. E eu vou deixar meu celular com você. Eu fiquei pensando, o bom repórter fotográfico, aquele que trabalha corretamente, Cid, ele não arma foto. Armar foto é quando você cria uma situação de uma imagem que você não conseguiu fazer, então você arma aquilo para que aquilo pareça real. O repórter fotográfico, bom, fotografa aquilo que ele vê. Ele não arma. Quem arma foto é fotógrafo de publicidade. Põe o vaso mais para cá, põe a luz mais para cá, põe não sei o quê. Isso é você está armando uma foto para fazer. O repórter fotográfico faz o que vê. Perdeu. Aí, almoçamos, chegamos na arena e eu sempre fotografava o Corinthians chegando, os jogadores começando a se trocar, tal, passava essas fotos e já ia para o campo para me posicionar para o time posado. Quando eu estou saindo, o Romero, Daniel, não esquece, vem pegar meu celular. Falei, caceta, ele não... Falei, bom, pensei assim, bom, eu não estou armando foto. Quem quer a foto é o jogador. E o jogador dentro do clube, tudo que o jogador quer é atendido. Tudo. E não ia ser eu que ia criar uma situação diante do jogo com o Porco, de falar, não vou levar o seu celular. E levei aquele colete que a gente usa cheio de bolso, peguei o celular e coloquei aqui. Não é que o desgraçado faz o gol, eu tenho toda a sequência do gol, ele fazendo, chutando, caindo, vindo comemorar na minha direção. Eu tenho toda a sequência dele vindo, deu tempo de eu tirar a lente grande e colocar uma grande angular, ele vem já com a mão estendida assim para pegar o celular. Eu dou o celular para ele, tem senha, né? Ele precisou tirar uns segundos ali para pôr a senha, e quando ele faz a selfie, eu fotografo ele fazendo a selfie, que foi ali do meu lado. Foi muito engraçado. Ele falou que ia fazer o gol e fez mesmo. E esse cara é ídolo, viu? O livro desse campeonato tem a foto da selfie e a foto dele fazendo, a minha foto dele fazendo a selfie. Que legal, cara. É muita história. Pô, Dani, infelizmente, cara, o tempo passa demais, velho.
Temos 1h25 de programas. Nós estamos gravando esse programa. Agora são 18h17. Às 18h30 eu tenho o programa ao vivo para fazer, só porque é aqui do estúdio. Mas o papo tá tão bom que daria para fazer a segunda etapa, a terceira etapa, a quarta etapa, a quinta etapa. É uma história muito grandiosa, uma história muito bonita que você tem dentro do esporte, dentro do fotojornalismo. E eu fico muito feliz, cara. Muito obrigado por estar aqui comigo no Resenhando. É um programa singelo, do interior, que a gente está aí. Grande interior, grande interior, grande interior. Tem meu maior respeito sempre. E eu fico muito feliz. Eu só fiquei triste com uma situação. Não sei se você vai se lembrar. Ainda quando eu era repórter de campo, você fez uma foto minha. E eu guardei essa foto, cara, tão bem guardada que eu guardei no HD. Tá. Falei assim, não tem como eu perder. Mas perdi o HD. E nunca mais tive essa foto, cara. Você acredita? Você lembra o jogo? Nossa, eu lembro só o estádio, né? O Química Arena. Eu não esqueço até hoje. Que ano foi? Porque o meu arquivo está todo separado, todo, por dia, mês e ano. Então, eu preciso saber o ano, porque senão, para eu procurar jogo por jogo... não, aí esquece, você vai ficar eternamente. Eu vou ver, tenho uma maneira de eu tentar achar no computador, que eu coloco Cid Júnior, e se a sua foto foi salva como Cid Júnior, ela vai aparecer, se ela foi salva. Normalmente era. Eu vou procurar essa foto. Enquanto isso, você põe a cabeça para funcionar, vê se você acha que ano foi. Lembrando o ano. Você lembra quando o Christian voltou? Eu não lembro agora de cabeça, mas isso é fácil de levantar. Se eu não estou enganado, foi aquele jogo que o Christian voltou e ele foi no banco de reservas antes do jogo. Eu vou procurar e vou te mandar. Volta. Não, por aí você já me localiza. A volta do Christian, porque eu acompanhei o Christian desde 2008, então eu tenho tudo dele. Então, show de bola. Se você achar, cara, eu vou guardar com muito carinho. Eu guardei com tanto carinho, cara. Eu perdi tudo que eu tinha, cara. Por isso que eu falo. Se tivesse impresso, por isso meu pai tem razão. Se tivesse impresso, eu nunca mais... mas se tivesse impresso, eu nunca mais iria perder. Isso, faz uma cópia, é isso aí. É isso aí. E hoje em dia deve ter 500 laboratórios aí em Presidente Prudente, e você manda por e-mail ou por WhatsApp e vai buscar daqui meia hora. E vai buscar dali meia hora. É isso aí. É isso mesmo. Bom, mas eu vou procurar e achando eu te mando. Dani, espero que a gente não tenha que esperar mais não sei quantos anos para poder se falar, cara. Tava com saudade de você. Sempre que tenho oportunidade de falar do amigo, eu falo com extremo carinho, porque você foi uma das pessoas que me recebeu muito bem ainda quando eu era repórter de campo e tive o prazer de ser seu aluno na pós. Então é uma satisfação receber você aqui no Resenhando, meu irmão. A hora que você precisar, a hora que quiser, eu estou sempre aqui. É sempre um prazer conversar, falar de fotografia, falar do Corinthians, falar com os amigos. A hora que você quiser, tiver um espaço, conta comigo. E está convidado para o churrasco já faz mais de 15 anos e você não apareceu ainda. Junto com o seu Riva. Exatamente, com ele. Dani, eu só posso agradecer, Cid. Muito obrigado mesmo, de coração, por abrir o espaço, 1h30 de conversa. Isso não tem preço. Muito obrigado. Eu que agradeço. Um forte abraço, um bom ano novo para você, que Deus abençoe você e toda a sua família. E estamos juntos. E vai Corinthians, né, Dani? E vai Corinthians. Beijão para você. Muito obrigado. Deus. Um abraço, até mais. Esse Daniel Augusto Júnior, nosso querido Danny Boy, ele que foi fotógrafo do Corinthians por 13 anos, tem uma história muito linda dentro do fotojornalismo e você acompanhou essa resenha aqui no Resenhando com Cid Júnior. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. A gente se encontra aqui das 18h30 de segunda a sexta, amigão. Valeu!